Olá, sou Aline Santos e esse é um vídeo tutorial PJE primeiro grau, versão 2.0, perfil cartório. Neste tutorial falaremos sobre o item de navegação Tarefas que compõe o painel do usuário. Acesse o menu do sistema, clique em Painel, Painel do usuário. Este é o item de navegação Tarefas. Aqui nós encontramos os processos agrupados de acordo com a sua pendência processual. Por exemplo, avaliar determinações do magistrado, temos 3 processos. Certificar decurso, temos 2. O item de navegação tarefa possui um filtro de pesquisa. Para abri-lo, clique aqui na seta. Pode-se realizar a pesquisa pelo número do processo, pela competência, pela etiqueta. O item de navegação Tarefas possui 3 áreas. Menu de navegação, que, como dito anteriormente, agrupa os processos de acordo com a sua pendência processual. Essas tarefas, elas se encontram em ordem alfabética. A área de exibição, que exibe os processos do tipo do ato processual selecionado. E a área de atividades, onde é executada as atividades relacionadas à tarefa selecionada, bastando para isso selecionar o processo no qual se irá trabalhar. Observe que quando eu cliquei sobre o número do processo, o sistema ocultou o nome dos itens de navegação, mas os símbolos referentes a eles continuaram visíveis. Caso eu não lembre o significado de cada um desses símbolos, basta eu colocar o cursor do mouse em cima do símbolo, que ele me diz qual é o item da tarefa. No caso, aqui, tarefas. Bom, agora nós vamos conhecer todos os símbolos e informações constantes neste item de navegação, tarefas. Então, aqui a área de exibição do processo. Eu vou selecionar uma tarefa específica, que é a tarefa verificar providências a adotar. Bom, os processos que estão em vermelho nesta tarefa são processos que estão em segredo de justiça. Os processos em azul são processos públicos. Toda vez que um processo estiver em segredo de justiça, além de estar transcrito em vermelho, ele vai ter esse símbolo, processo sigiloso. Nós temos aqui o símbolo da etiqueta, onde eu posso vincular etiquetas. Esse símbolo que significa movimentar em lote. Eu posso visualizar os processos em verificar providências a adotar pelo número do processo ou visualizá-los pelas etiquetas. Então, 2 formas de visualização em verificar providências a adotar, pelo processo ou pelas etiquetas. Eu tenho este símbolo em amarelo, que significa que existe um lembrete para esse processo. Quando o processo não tiver lembrete, ele vai estar com o símbolo de adicionar lembretes, que é esse alfinete. Quando eu já tiver adicionado um lembrete, aparecerá esse símbolo exibir lembrete. Basta clicar sobre ele e eu vejo qual é o lembrete. Os processos que estão etiquetados, essas etiquetas aparecem aqui abaixo do nome das partes. Então, esses processos estão etiquetados. Esse não está, não tem nenhum nome, nenhuma etiqueta abaixo do nome da parte. Então, ele não está etiquetado. Aqui eu visualizo os autos digitais. Existem mais 2 formas de visualizar
os autos digitais no painel do usuário Tarefas. Eu clico sobre o número do processo e ele vai exibir esta área, que é a área de atividades do processo. Então, ele está exibindo a área de atividades, verificar providências a adotar. Eu posso visualizar o processo clicando aqui em autos, clicando também aqui, tem o mesmo símbolo, autos, ou clicando sobre o número do processo. Tanto faz para acessar os autos. Aqui, após o número do processo, nós temos uma seta. Se eu clicar nela, eu tenho acesso ao assunto do processo e ao órgão julgador. Aqui do lado, o histórico das tarefas. Eu consigo visualizar todas as tarefas pelas quais o processo passou até chegar na última tarefa, que é verificar providências a adotar, que é onde ele está. Então, tenho acesso a esse histórico de tarefas, com o início da tarefa, a data de início, a data fim, quem foi o servidor que realizou a atividade e qual é o status dessa atividade. Bem, também visualizo aqui essas 3 bolinhas, que significa outras opções. Quando a atividade a ser realizada não vier especificamente aqui nesta tela, ela não estiver aberta aqui nesta tela, ela estará aqui em outras opções. Então, eu tenho aqui, por exemplo, em verificar providências a adotar, estas opções: designar audiência, mudar classe, fazer concluso. Então, a atividade pode já vir aberta na área de trabalho, como ela também pode ser selecionada em outras opções. Eu vou escolher uma outra tarefa aqui, chamada Preparar Ato de Comunicação PAC e Minipac. Clicando sobre ela, ao Preparar Ato de Comunicação PAC e Minipac, vou clicar sobre o número de processo. Reparem que não vem nenhuma atividade aqui para eu realizar. Não tenho nenhuma informação aqui na área de atividades. Então, eu clico em outras opções. E aí sim eu tenho as opções: preparar a comunicação com o Minipac e preparar comunicação. Se eu vier uma outra tarefa, a tarefa, por exemplo, de assinar ato em cartório. Vou clicar sobre o número do processo. E aqui eu já vejo os movimentos processuais que foram feitos no ato da minuta. E já tenho acesso aqui à minuta. E assino o meu documento aqui. Então, aqui eu já faço a assinatura do meu documento. Em opções, eu tenho finalizar ato de cartório, retornar minuta de cartório e encaminhar ao magistrado. Eu exemplifiquei com essas tarefas para mostrar que em algumas delas eu tenho que realizar já a atividade na tela e em outras eu tenho que selecionar as opções. E em outras eu realizo a atividade e ainda seleciono as opções, certo? Tenho também, na visualização ainda dos símbolos, aqui esse símbolo de etiquetas. Então, eu posso vincular a etiqueta aqui na área de exibição ou posso vincular a etiqueta na área de atividades. Ainda, vou voltar aqui, tenho 2 opções de pesquisa. A primeira que eu mostrei, que é a pesquisa dentro da tarefa, que é uma pesquisa geral, e a outra que é a pesquisa específica. Então, aqui eu estou pesquisando um processo dentro de assinar ato de cartório. Aqui eu estou pesquisando um processo para descobrir em que tarefa ele está. Aqui eu já sei que ele está na tarefa assinar ato em cartório e pesquiso o processo. Aqui eu ainda não sei em que tarefa ele está, e aí eu faço uma pesquisa geral para que o sistema retorne com o nome da tarefa. Temos alguns filtros aqui de pesquisa,
que são diferentes do filtro de pesquisa geral. Então, aqui no filtro de pesquisa geral só temos 3 opções, enquanto no filtro de pesquisa específico, já pela tarefa, eu tenho outras opções, como, por exemplo, assunto, classe, etiqueta. Etiqueta tem aqui também. Data da autuação, órgão julgador, a ordem, ver os mais antigos ou os mais recentes, somente os sigilosos. Então, dito isso, nós conhecemos o painel do usuário na atividade de tarefas. Para retornar para a tela inicial, basta clicar em PJE.